processo de expansão mundial do capital, permeado de crises e solavancos, propiciou grandes transformações econômicas e políticas, principalmente nas últimas décadas. Surgiram, decorrentes dessas mudanças, linhas de pensamento que buscaram interpretar a sociedade e o seu desenvolvimento a partir da negação da centralidade do trabalho no mundo atual, tendo a identidade, construção apenas cultural, como ponto de referência, com a individualidade se sobrepondo à coletividade e ao paradigma das classes sociais. Esse trabalho procura, a partir da teoria marxista, centrada nas principais leis da dialética, analisar as mudanças que o capital impõe à sociedade nesta época. As várias identidades, de gênero, de idade, de etnia, de cultura, de subjetividade, vistas pelos pós-modernos como fundamentais, são compreendidas aqui como particularidades da totalidade, submetidas ao antagonismo e à luta entre classes sociais. O movimento dessas contradições faz com que a unidade de contrários em luta carregue consigo a possibilidade de superação do sistema do capital, colocando a humanidade em outra ordem, justa, segura e solidária entre os seres humanos e as demais espécies, colaboradoras para o desenvolvimento da humanidade. O desenvolvimento do projeto do capital no campo e como ele modifica o modo de vida dos camponeses e suas identidades culturais, tornando-as semelhantes a seus opositores, é outro ponto importante do livro. Porém, ao mesmo tempo que ele dissolve a identidade e a tradição da cultura camponesa, traz em si o seu contrário, ou seja, a possibilidade de os camponeses se organizarem e se constituírem em classe, deixando de ser indivíduos isolados e tendo em seu horizonte não apenas a resistência para manter o seu modo de vida ameaçado, mas também um projeto de ruptura e transformação da lógica do capital. Perspectiva essa que só terá êxito se levada à frente junto com o proletariado e as massas populares no confronto direto contra as forças da ordem dominante. O movimento de organização política das forças sociais traz consigo a necessidade de se criar uma identidade de classe, que tenha uma nova militância, com capacidade de manter a unidade política e de ação por meio da prática de valores, a mística e a afetividade. Isso deve servir para se contrapor ao referencial do cabo eleitoral ou dos bons administradores e colaboradores da ordem estabelecida, vistos como o suprassumo do momento. Ao contrário, a militância do século XXI deve forjar em si, no processo de luta e na recuperação da memória revolucionária de que nos antecederam, a verdadeira identidade dos homens e mulheres que queremos que existam no futuro. Identidade e luta de classes é uma contribuição para o avanço no entendimento de que a identidade está no movimento das contradições presentes em todas as coisas, mas, acima de tudo, na luta de classes, a força motriz da história, em que a classe explorada e dominada luta para tomar o lugar da classe dominante e tornar-se, daí em diante, democraticamente dominante. Bom, galera, a gente está hoje aqui com o livro Identidade e Luta de Classes de Adhemar Bogo, lançado na coleção Debates e Perspectivas pela grandiosíssima e maravilhosíssima Expressão Popular. Um grande salve, tá? Eu sou Marcos Morcego, eu que vou estar aqui trabalhando nesse episódio com vocês, aqui na Caverna do Morcego, né? E queria deixar alguns recadinhos básicos, tá? Primeiro de tudo, não esquece de ouvir os outros episódios. Por exemplo, nessa discussão sobre identidade e luta de classes, acredito que o episódio sobre a Bell Hooks e Lélia Gonzalez são um bom complemento. Na verdade, precedem justamente porque, na verdade, esse livro vem como complemento daquilo que a gente vinha debatendo para trazer uma outra perspectiva. Entendeu? Então, não esquece de ouvir os outros episódios, de nosso canal do YouTube, ver os vídeos, assistir as lives, acompanhar tudo que a gente está produzindo aí. E também seguir a gente nas redes sociais, beleza? Também quero lembrar vocês do nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, disponível aí na loja da editora Terra Sem Amos. Lembrar vocês de irem lá no site da Clio Operária lançar, ver os textos que a gente está lançando, né? Então, ver os debates que a gente está colocando em jogo, ver o que a gente está promovendo. E também, é claro, caso você goste, caso você curta e queira apoiar o projeto da Caverna do Morcego, a gente tem o nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, e o nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego. Esse livro, ele é dividido, né, em um primeiro capítulo, que é a introdução, que busca explorar as contradições do capital, a questão da resistência e a necessidade de romper com a exploração. Depois, pensar uma identidade para além da cultura, biológica historicamente, ver como elas são ameaçadas, feridas e modificadas. Pensar particularmente na cultura e identidade camponesa, pensando em história, identidade, equilíbrio cultural, tradição e consciência. Aí a gente passa para o momento de reconstrução das identidades, que eu vou ler reconstrução das identidades, da luta de resistência para a identidade de projeto e do combate ao revisionismo para a identidade revolucionária, apesar de ainda continuar falando sobre inventar uma identidade de luta, a construção coletiva e a questão da educação, que são outras partes tremendamente importantes, beleza? Além disso, a gente pode pensar o poder como cultura e identidade de classe, né? Então, a questão da cultura popular, a natureza proletária, as tarefas que a gente tem que ter, a identidade da militância do século XXI, então a questão do objetivo, a questão das características do nosso tempo, as nossas particularidades, a questão das formações de quadro, né? Combatendo a espontaneidade, mas pensando nas próprias referências práticas que a gente tem.
pensar a mística, a ideologia e a utopia, né, já que o Adhemar Bogo, militante histórico do MST, tem a mística, né, como premissa fundamental, e depois falar sobre a força, a imaginação, a paixão, a esperança e também a afetividade como um princípio revolucionário. Então, eu estarei lendo uma parte muito pequena desse livro, tá? Então, novamente, quem quiser, quem se interessar, vai lá e se aprofunda. Mas bora pro texto que eu já enrolei demais. Vladimir Lenin, ao aprofundar a dialética de Hegel, se refere à identidade como luta dos contrários em constante transformação. Diz ele, a dialética é a teoria que mostra como os contrários podem ser e são habitualmente, como se tornam idênticos, em que condições são idênticos ao transformarem-se uns nos outros. Porque a inteligência humana não deve entender estes contrários como mortos, rígidos, senão como vivos, condicionados, móveis, que se transformam uns nos outros. Isso daí está no resumo da ciência da lógica e a doutrina do ser. Para ele, o limite da primeira negação é o que impulsiona, ao mesmo tempo, a negação da negação seguinte. E, no mesmo ato de negar, afirma: a natureza em si do infinito é passagem para além de si mesmo, quando, ao realizar a própria negação, abre-se novamente para o infinito, que vem a ser logo em seguida um novo finito. A identidade, seja ela individual ou coletiva, é parte constitutiva do movimento dialético já feito, antecipando a expectativa do movimento que ainda fará a nova identidade. O ser humano, desde o nascimento, é um constante vir a ser. Por essa razão é que ele sempre será o último dentre todas as espécies a fazer suas sínteses históricas, pois a satisfação de suas necessidades jamais se conclui. Pelas características contemporâneas em constante negação, vislumbramos quais são os seres e a sociedade que se afirmarão no futuro. Nesse sentido, também se desenvolve a sociedade que produz os conflitos e por eles é produzida. As classes se enfrentam e se ultrapassam, ocupando umas o lugar das outras, sempre com novas caracterizações e qualificações, dando identidade à história de povos e nações que se autodeterminam no formar de circunstâncias. É claro que podemos intervir no rumo da história, tanto individual quanto coletiva, e dar-lhes outro destino. Por isso falamos em identidades reconstruídas. A identidade de classe se forma quando há reação concreta de luta para não aceitar passivamente aquilo que está estabelecido por força da classe dominante. Frente a isso ocorre, então, o surgimento do que podemos chamar, num primeiro momento, de identidade consciente. Trata-se de compreender o que de fato é a realidade em que vivemos. Em segundo lugar, essa identidade eleva-se para a autoconsciência, que nos permite saber o que de fato queremos fazer de nós mesmos enquanto classes. Assim, na coletividade buscamos produzir a autoidentidade, que se enraiza na autoestima. E, então, os passos dados deixam de ser aleatórios e em vão. Comprovamos pela própria experiência o que disseram os antigos filósofos, que a história é um progresso sem fim. Logo, a identidade se caracteriza pela experiência já feita e pelas perspectivas que se abrem a partir da intervenção do sujeito coletivo na história. Em que se baseia a construção histórica da cultura e da identidade? Será nos interesses econômicos, políticos e ideológicos? Será nos interesses religiosos, morais e estéticos? Será nos sentimentos e visões utópicas? Uma vez que a construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder, segundo Castells, é nelas que precisamos nos fixar para entender que ela também tem, na vida social, natureza de classe. Essa identidade de resistência, citada por Castells como intermediária entre uma identidade legitimadora e a de projeto ou alternativa, é importante para se estabelecer o lugar em que se está na contestação do poder dominante. Ocorre que, se optarmos apenas pela resistência, teremos a estagnação da identidade e, com o tempo, ela perderá forças e retrocederá. Há experiências de diversos grupos étnicos que buscam resistir à destruição da identidade, envolvendo-se o mínimo possível com aspectos da modernização e não evoluírem em sua própria construção, como se fosse possível alguém que vivesse em um casebre de palha para não se deixar influenciar pela tecnologia da engenharia civil, responsável pela construção de um prédio de 10 andares ao lado, se trancasse em casa para não ver subir a construção. Não é simplesmente ignorando a realidade que ela deixará de existir. Dessa forma que a identidade, na atualidade, deve perseguir um projeto, em negação do projeto dominante, e sem ignorá-lo, ultrapassar os limites por ele impostos. Eu sei que tem certas partes dessa leitura que dão um aspecto meio tipo assim, ele está falando em questão de atrasados e progressivos e tal, não sei o quê. Mas ele está apontando que a gente não pode se fechar em comunidade e olhar e falar, beleza, daqui para dentro está tudo certo, então foda-se o resto. Mas que, enquanto o outro lado está colocando esses prédios, chega uma hora que inclusive nossa vista fica tampada. Então a gente tem que fazer um projeto que seja a negação do projeto dominante. Em vez de simplesmente resistir, reavivando as táticas, reformulando-se os conceitos e passa-se a combinar a defensiva ativa e ofensiva.
A primeira cuida da força, para que não seja dividida, cooptada ou destruída. Para isso é preciso conhecer bem o inimigo, escolher os lugares onde se deve atacá-lo, para que os enfrentamentos deixem de ser localizados, como se dá na resistência. No segundo aspecto, relacionado à ofensiva, combinando com a defensiva, busca-se abrir outras frentes de enfrentamento para atacar o inimigo em sua retaguarda, com o objetivo de enfraquecê-lo e derrotá-lo. A solução sempre é avançar para a formulação de um projeto de classe socialista, como um movimento que empurra para frente, no qual se tornam mais eficientes os enfrentamentos contra as forças contrárias. Disputamos com elas os meios de produção e o poder, assim como os valores positivos da civilização, e renegamos os imprestáveis. Assim estabelecemos a relação entre o presente e o futuro, em que o primeiro está a serviço do segundo. Vemos um para construir o outro na sua totalidade. Resistir simplesmente seria voltar ao conceito estático de identidade de Aristóteles. Significaria tentar preservar o patrimônio cultural explorador. Sabemos, porém, que o que é pode se desfazer. Fechar-se em si como se tentássemos combater por meio de uma só trincheira, deixando a retaguarda desprotegida. Um projeto se constrói combatendo o outro, para, ao mesmo tempo que o levamos à derrota, construímos a nossa vitória. Nesse combate, vamos nos conhecendo e nos estabelecendo. Combinamos a ofensiva com a formação da consciência, e assim vamos descobrindo mais claramente aquilo em que acreditamos. Quando formulamos, avançamos em direção ao projeto, ordenamos o que já existe e o que está desordenado. Construímos as estruturas sociais que dão forma à sociedade que queremos. Muitas vezes, empregamos na luta de resistência enormes energias, mas, por falta de compreensão do que queremos, voltamos para dentro das estruturas já existentes da sociedade e nos tornamos meros cidadãos da ordem. É a negação da negação que não conseguiu negar o necessário. Por isso as contradições não conseguiram o salto de qualidade que deveriam. As mudanças esperam por outro momento. O que são essas estruturas sociais? Segundo Antônio Gramsci, elas se subdividem em duas: sociedade civil e sociedade política. Agora abre aspas para Gramsci do Caderno do Cárcere, volume 2. O que pode ser chamado de sociedade civil, isto é, conjunto de organismos designados vulgarmente como privados, e o da sociedade política, ou Estado, com E maiúsculo, planos que correspondem, respectivamente, à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e aquela de domínio direto ou do comando que se expressa no Estado e no governo jurídico, até pelo direito. Fecha aspas. Para aquilo que Gramsci chama de organismos privados, podemos ler instituições, sindicatos, partidos, igrejas, ou seja, tudo que é organizado, inclusive a educação, e tudo isso vai entrando aí, tá? Isso compreendido, fica fácil entender o que é sociedade política. São nessas duas esferas que ocorrem os conflitos entre dominadores e dominados, ora na própria sociedade civil, seja entre trabalhadores e patrões, ora na sociedade política, entre trabalhadores e força do Estado com E maiúsculo, nos choques com a polícia e nos mandatos do poder judiciário, ou mesmo nas comissões parlamentares de inquérito. Então, sociedade civil vai ser meio que essas instituições privadas, sociedade política vai ser o governo, mas não só o governo, tá? Vai ser toda a estrutura do Estado. Então, governo, direito e força armada, basicamente falando, tá? Isso daqui é um resumo do resumo, gente. Há resistências e projetos em diversos níveis dentro da sociedade civil. Há aqueles que se adaptam à ordem e aos que a combatem até o fim. Por exemplo, a experiência de um movimento de luta, na qual, após a ocupação de um latifúndio, uma ação de desobediência à ordem, a resistência à violência das forças repressivas ou da cidade política. Após os enfrentamentos à terra conquistada, inicia-se a distribuição de grandes parcelas para cada família. O Estado, antes opressor, passa a legitimar a ordem, que se estabelece em torno da propriedade dos créditos e afirma pela segunda vez. Então, por exemplo, a gente tem atualmente utilizado o termo, por exemplo, reforma agrária revolucionária. Tá? Justamente porque existe uma reforma agrária a nível institucional que, embora seja de um lado bom, porque você dá uma certa, pelo menos uma ilusão de garantia de propriedade, né, da terra, você ainda tem a terra, como propriedade, segundo, como algo legitimado pelo Estado, e que muitas vezes o Estado vai deixar avanços acontecerem em cima da terra e em cima das pessoas que moram lá por forças paramilitares e não vai ligar, né? As famílias escolhem um lugar, erguem casas e formam uma pequena cidade, onde funcionará o comércio, a sede da cooperativa, a igreja, a escola, o posto de saúde e outras estruturas complementares. Ao concluir esse ciclo, a antiga fazenda recebe a denominação de assentamento, e as famílias passam a viver normalmente. As pessoas, individualmente, passam a ter todos os documentos e vários direitos atendidos. Elevam-se, portanto, aos planos do cidadão, mas ainda estão muito longe da emancipação do capital, do Estado e das restrições da moral burguesa. Esses são os grandes limites da classe camponesa, que por si só não consegue alcançar a complexidade das negações estruturais da sociedade, mas nem por isso são contra-revolucionárias.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O próprio proletariado, que no século passado ascendeu ao poder, não enfraqueceu e asfixiou o Estado. Ao contrário, fortaleceu ainda mais. Nos leva a crer que ou as negociações alcançam o nível da superação completa do modo de produção, ou o movimento das mudanças ainda será interrompido. Portanto, ele olha e fala, o campo não é contra-revolucionário. Até porque o próprio proletariado, quando ascendeu ao poder, muitas vezes fortaleceu esse Estado. Ou seja, não interrompeu o movimento de mudanças. Quer dizer, o movimento de mudanças foi interrompido. Perdão. Isso. Nesse caso, houve a luta de resistência, mas ela serviu apenas para resgatar a identidade arcaica de pequenos proprietários, como um projeto delineado de um movimento social espontâneo, sem profundidade, na formulação e sem perspectiva de abranger a totalidade, serviu para levar para dentro da ordem que se sentia fora dela, reproduzindo as origens atrasadas. Não só movimentos espontâneos fazem isso, tá? Outro ponto importante. Como disse Rousseau, o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isso é meu e encontrou pessoas bastante simples para crê-lo, foi o verdadeiro fundador da sociedade. Isso tá no... quem reuniu esses textos foi o Effort nos clássicos da política, tá? É claro que isso não se deu de forma individualizada, nem tampouco sem conflito, como descreveu Rousseau. A propriedade, mais do que um capricho, foi uma necessidade de sobrevivência, de grupos e tribos que, diante da escassez de alimentos, tiveram que impor pela força e demarcação e a defesa de seus territórios. Pausa para falar, né? Vamos ler sobre antropologia. Não tem como fugir desse debate sem ler antropologia, porque por mais que tenha surgido de uma necessidade, também tem um outro movimento, por exemplo, um movimento que já se voltava em torno da dominação das mulheres no campo, que já acontecia. É um exemplo disso, tá? No caso do assentamento, houve a reintegração do trabalho ao mercado e aos deveres para com o Estado, no pagamento de impostos e no respeito às leis, mas não houve libertação. Como disse Marx ao analisar a passagem do feudalismo para o capitalismo, por conseguinte, o homem não se libertou da religião, obteve, isto sim, liberdade religiosa. Não se libertou da propriedade, obteve liberdade de propriedade. Não se libertou do egoísmo da indústria, obteve a liberdade da indústria. Você ainda está nesse ciclo, né? Sendo assim, as lutas sociais precisam prever alcançar conquistas imediatas que visem a melhoria nas condições de vida. Não se trata de conferir a luta econômica um caráter político, reduzindo seu horizonte estratégico. Mas o problema não está com quem luta pela terra, mas sim na ausência de um projeto que aponte para a desconstrução da totalidade da sociedade política, ao mesmo tempo que se modifica a estrutura da dominação da sociedade civil. Por exemplo, então, uma ocupação de terra que promova não a proprietarização daquelas terras, mas o fim da propriedade. O movimento corporativo pode ser também de operários. Tende mais para a resistência do que para o projeto de superação do capitalismo. Precisa esse de um movimento socialista, no qual se articulam diferentes forças. Talvez a resposta mais segura a essa questão deu nos Florestan Fernandes na apresentação do livro Que Fazer, de Lenin, feito em março de 78. Eu ia inclusive citar o Florestan, mas é isso, ele já citou. As massas populares e as classes trabalhadoras só podem ser educadas para o socialismo através de um forte movimento socialista, dentro do qual elas forneçam as bases, os quadros e as vanguardas, e através do qual elas disputem o poder das classes dominantes. Enfim, isso é Rosa Luxemburgo, é Lenin, é Florestan Fernandes, é em certa medida até o Clóvis Moura. Tá? Não tanto, mas ele tem trechos que se aproximam de uma perspectiva assim. Essa é a verdadeira relação que a luta por resistência deve ter com a identidade de projeto da classe, em que as pessoas em marcha reconheçam que estão fazendo as duas coisas interligadas: a solução de problemas imediatos e a transformação das estruturas sociais e políticas, em que todas as carências de todos os que sofrem serão sanadas. Basicamente aquilo que a gente está trabalhando na live com a Rosa Luxemburgo, tá, gente? A gente falou essa semana sobre reforma e revolução, e é justamente esse ponto, né? De linkar reformas estruturais com o projeto revolucionário. O movimento das forças em direção ao socialismo cria a identidade socialista por meio do projeto consciente elaborado. Vai além da classe em particular e se soma às demais forças sociais. Eu acho que tem uma coisa interessante quando a gente olha para aquela primeira parte que eu li, né, que são as orelhas do livro, para abrir o episódio, e essa parte aqui, que ele não está falando sobre as identidades individuais aqui, tá? Mas ele fala da criação de uma identidade coletiva. E é interessante pensar no entrelaçamento entre o que a gente entende como identidades individuais, então, quem é você, quem sou eu, com uma identidade coletiva. E que, por mais que ela não esteja acima da identidade individual, é só ela que pode realizar a construção de uma nova sociedade, porque só ela inclui realmente um projeto coletivo, um projeto de transformação coletivo. Então, a unificação dessas coisas, assim como a gente está unificando as lutas que a gente trabalha contra a opressão, expropriação e até contra a exploração, mas em outras medidas não entendidas como econômicas, e aí pode dar Nancy Fraser, porque ela explica melhor do que eu sobre essa questão, né, em Capitalismo Canibal, por exemplo, essa unificação é o que consegue trazer um projeto revolucionário. E talvez seja uma das
tretas que a gente mais enfrente na esquerda atual, que o nosso projeto revolucionário ainda é colocado frente a posições de identidade individual. E não é negá-las, tá? Mas é entender elas em um contexto onde também tem as identidades coletivas a serem formadas, a serem construídas, inclusive. Não é que elas já estão aí, né? Mas que elas devem ser construídas. E a gente constrói isso, né? Enquanto quem somos nós. Isso é uma coisa bem interessante. Enfim, o Douglas Barros lançou um livro, ainda não li o livro dele, tô para ler, mas aí fica então outra recomendação. Deixando de seguir esse caminho e fixando-se apenas na resistência, tendo como meio as lutas reivindicatórias, os movimentos mesmos os de classe, trilham rapidamente para a acomodação. Isso porque toda e qualquer ação coletiva é política, mas nem toda ação política tem força e consciência para se tornar luta de classes. As ações podem apontar para o início e a continuidade do processo revolucionário, assim como para a acomodação das forças populares reunidas para a reorganização anterior. Pela organização anterior, com o objetivo apenas de buscar melhorias econômicas para si por meio de negociações, em que as lideranças decaem para a burocratização e se asfixiam no mundo de reivindicações corporativas. A identidade do projeto da classe é um longo processo de construção e reconstrução, que carrega em si muitas contradições, seja na vida social, na atividade política, nos princípios e métodos organizativos, que influem na formulação estratégica da tomada de poder e da construção de sociedade socialista, mas sempre quer ir além no sentido da superação dos limites e obstáculos colocados pelo projeto oposto. Do combate ao revisionismo para a identidade revolucionária. O revisionismo e o reformismo geralmente se confundem no falar cotidiano. Na verdade, possuem conteúdos diferentes. Todo revisionista é reformista, mas nem todo reformista é revisionista. Reformismo, aqui considerado como a busca da conquista ou manutenção dos direitos adquiridos, e revisionismo, como a tentativa de modificar o conteúdo dos conceitos marxistas por interesses oportunistas. Tá? Lembrando, a gente trabalha o marxismo como uma matéria viva, né? Como uma ciência viva, como uma coisa que muda, que a gente vai alterando, que a gente vai observando as particularidades, isso desde o próprio Marx, tanto que ele não queria, né, que uma teoria recebesse o nome dele, porém, existem, né, certos interesses oportunistas, como é o caso, né, para quem está acompanhando, por exemplo, o debate com a Rosa Luxemburgo, ou para quem já leu Lenin, vai saber, com Bernstein e o Kautsky principalmente. Né? As massas, quando lutam por terra ou salário, não podem ser consideradas revisionistas no sentido da teoria marxista. São reformistas na forma material, mas não no conteúdo filosófico. Estão fazendo ali um movimento de reforma, mas uma reforma que é necessária para o momento atual. E aí destaca Jacob Gorender em Marxismo Sem Utopia, Jacob Gorender também muito citado aqui na Caverna do Morcego, né? O proletariado reformista deu numerosas demonstrações de combatividade. As reformas foram conseguidas à custa de lutas muitas vezes sangrentas. E por isso que a gente trabalha com a Rosa para linkar um pouco entre reformismo e revisionismo, linkar totalmente, para trabalhar com tática, estratégia, questões imediatas e questões do nosso horizonte, né, mais longínquo assim. Ele acredita a tendência do proletariado para o reformismo ideológico, no nível em que se definem as propensões ontológicas. Ou seja, está na própria natureza da luta econômica e da existência de qualquer categoria e tendência para esse tipo de comportamento, no qual, por si só, a força em luta se recolhe em torno de sua visão de mundo e dos interesses da categoria. Tem uma coisa interessante que a Nancy Forzer explora, né? Que uma das grandes coisas da sociedade capitalista é separar economia e política. Portanto, as lutas econômicas, elas são colocadas numa esfera diferente da luta política. Isso é uma coisa, tá? Em parte é verdade, pois a tendência de quem busca benefícios imediatos é satisfazer-se com as pequenas conquistas. Como disse Lenin, a política sindical da classe operária é precisamente a política burguesa da classe operária. Que fazer? Por outro lado, quando este quem é a classe, embora em determinados momentos a tendência para a acomodação, contradições em movimento convidam para que o proletariado veja além do seu espaço e se apresente como classe universal. O desenvolvimento da consciência por dentro e por fora da realidade imediata leva ao aperfeiçoamento dos instrumentos de luta e consequentemente para a superação do reformismo. Eu acho que algumas coisas interessantes para a gente pensar em um embate ideológico que a gente passa na nossa sociedade. A ideologia dominante é a que prevalece, porque ela tem todas as condições para se produzir, né, e, enfim, um terreno muito próprio para ela, porque é o terreno dela. Mas existem certos momentos de tensionamento em que não todo mundo vai para a rua, porém, a ideologia fica em disputa. Então, esse sentimento de luta, de enfrentamento, ele prevalece sobre o sentimento da classe dominante, né? Aquela velha imagem do Datena, por exemplo, lá num programa policial, né? Num programa de
que busca criar esse imaginário de normalização da violência e de que certas pessoas merecem morrer mesmo e tudo, a galera tava em favor da violência dos baderneiros e coisa do tipo, então tava em favor de uma violência que vinha de baixo e quebrava a cidade, por exemplo, né? E eu acho que esse é um pequeno exemplo do que a gente pode expressar aqui. As lutas empreendidas por conquistas imediatas ou reformas são fundamentais para o envolvimento das massas nas ações. Sem ação, não tem revolução. A teoria que se elabora a partir das lutas e outras dimensões da política tem o papel de apontar o destino das mesmas. A identidade revolucionária se forma com a prática da teoria e da cultura revolucionária, composta por formas de luta e principalmente pelo pensamento revolucionário. O revisionismo, acima de tudo, é uma opção político-ideológica. É fruto de formulações que se dispõem a ir até determinado ponto, mas não a romper com a ordem estabelecida. É aliado de primeira fileira da contra-revolução. Por isso ele, não o reformismo das ações, é perigosíssimo para a luta de classes. Cumpre o papel de quebrar a identidade da teoria revolucionária com a negação do movimento das contradições. O revisionismo político-ideológico, embora se apresente com áreas de radicalidade, é conciliador. É revisionista porque modifica os conceitos em sua essência e os aplica com outro conteúdo, que os descaracteriza totalmente, ou quando procura substituí-los por outros menos ofensivos, sem vigor e contra-revolucionário, como o da revolução passiva, do socialismo democrático. E aí tem uma coisa interessante, né? Uma das maiores expressões é o Kautsky, justamente porque ele e o Bernstein, né? Porque eles vão defender, por exemplo, que basta ter um governo socialista que com o tempo tudo virará socialismo, né? Uma ideia das mais bizarras possíveis. O século XX foi pouco generoso com os revolucionários e tolerante demais para com os revisionistas. As ideias vitoriosas, as revoluções que triunfaram com a ajuda do marxismo, não deixaram de ser perseguidas e combatidas durante todo o tempo. As ideias revisionistas e contra-revolucionárias estiveram presentes seja nos partidos ou na elaboração teórica desde a criação da Segunda Associação Internacional, em 1889. 100 anos depois, 1989, quando vimos ruir o Muro de Berlim e presenciamos a vitória da contra-revolução, percebemos que o revisionismo não só foi um aliado desta, mas também inimigo teórico e orgânico das ideias e forças revolucionárias do mundo todo. Comprova-se assim que a contra-revolução age também pelas contradições que há nas fileiras revolucionárias. A propósito, ela se abriga em duas. De um lado, é pensada pela classe burguesa dominante, que usa todos os artifícios para impedir o avanço da revolução. De outro, enraiza-se nas forças de esquerda, quando lutam a todo custo para evitar o rompimento com a direita. E é por isso que hoje a gente olha para a parte da esquerda e analisa ela como centro-direita, para falar o mínimo, porque é contra-revolucionária, tá? No final do século XIX e início do século XX, os pilares do conhecimento filosófico revolucionário e, portanto, o marxismo, foi atacado pelo revisionismo. Era de fato um tempo de grandes turbulências, devido ao movimento intenso das forças do capital em sintonia com a superestrutura política da sociedade, quando o Estado, através de sua forma em vigor, garantia a conquista de novos territórios, a expansão do mercado e o domínio colonial em várias partes do mundo. Foram tempos em que a classe trabalhadora ainda experimentava seus instrumentos organizativos. Os partidos políticos revolucionários ainda não haviam se estabelecido. Não havia uma avaliação das táticas utilizadas, como por exemplo a do terrorismo, muito usado na Rússia devido a ela. Alexandre, o irmão mais velho de Lenin, foi enforcado em maio de 1887 por ter organizado, mês antes, um atentado contra o rei da Rússia e o czar Alexandre III. Mas cabe lembrar que, nesse meio tempo, a gente teve a Comuna de Paris, que é a referência máxima para Marx e para Bakunin, né? Mas também, no mundo colonizado, a gente teve várias experiências de revolução. E que elas já faziam um certo contato, já davam um certo impacto também na Europa. Cabe lembrar que, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, já no começo da sua vida, então nos primeiros textos dela, falava sobre lutas no continente africano. Então, a gente já tinha algumas dessas coisas chegando no centro do capital. Nas crises, acredita-se que todas as ideias e iniciativas estão corretas, mas não bastam somente ideias e iniciativas para desencadear uma revolução. É necessário que o movimento das contradições seja favorável, instigador e motivador da participação. Por isso, é que são infinitas as dificuldades para estabelecer o caminho da luta de classes, pois não são as ações por si só que se julgam mais ou menos revolucionárias, mas a direção que elas apontam. A ação pela ação também não é nada. Era esse o principal problema do final do século XIX. Não eram as ideias que faltavam, elas jorravam em grande quantidade, mas faltavam as ideias concretas formuladas a partir das contradições concretas que ajudassem a definir as táticas corretas. A Rosa tem um texto chamado Karl Marx, que ela fala, né? Pô, o cara já tá lá, já escreveu 2 livros do Capital e não sei o que, o terceiro, papapá. Só que o segundo, ele já tá trabalhando com coisas que a gente aqui na Alemanha ainda não conseguiu fazer o que estava no primeiro. A gente ainda não conseguiu entender e aplicar aquilo lá na nossa ação. Então, assim, o segundo livro do Capital, ele já está muito além do que o que a gente está fazendo.
A principal tendência dentre todas era a opção pelo revisionismo. Revisar significava, naquela época, abandonar os fundamentos filosóficos do materialismo histórico-dialético formulados por Marx e Engels. As batalhas no mundo das ideias, diria Platão, entre os diversos grupos que buscavam a afirmação eram brutais. E em torno dela formavam-se verdadeiros exércitos oriundos da mesma classe, que, no campo estratégico, eram tão inimigos quanto os que representavam o capital. Ainda hoje a gente tem coisa assim, né? A título de recapitulação, podemos estabelecer uma relação entre a teoria marxista e as lutas de classe pelo mundo a partir de meados do século XIX. A elaboração do Manifesto Comunista, em 1848, representou a primeira tentativa de ligar a teoria do socialismo científico com a luta proletária concreta. Então unificava uma luta que já acontecia com uma teoria que visava superar o capital. A vinculação de Engels com a Liga dos Justos e depois dele Marx com a Liga dos Comunistas se constituiu no primeiro esforço de militância de ambos. Os círculos de leitura, os comitês de correspondências e as reuniões de confraternização e solidariedade com os exilados de vários países na Inglaterra levaram à ideia de se criar a primeira associação internacional, na qual se associaram os círculos e os comitês de cada país. A associação, devido às disputas internas, vigorou até 1872, quando as divergências se tornaram inconciliáveis, pois seus dirigentes passaram a se digladiar com posições reformistas, pacifistas ou radicais anarquistas. Essa dispersão foi favorecida pela primeira grande crise ocorrida no capitalismo em 1871, quando a superprodução, que teve seu auge em 73 e se estendeu até 98, induziu a pensar inicialmente que os formuladores da teoria do socialismo científico tinham se equivocado. O capitalismo ruiria por si só. Frente à perda de vigor do capital, eclodiu a Comuna de Paris, em 71. Marx e Engels avaliaram que a tática era incorreta, pois julgavam impossível a revolução ocorrer em um só país, mas ajudaram a pensar a iniciativa operária, derrotada militarmente em 72 dias depois. Pausa, tá? Para Marx, foi uma das maiores experiências que a gente teve, beleza? É só ler a Revolução na França, é esse o nome, né? Porque tem a Revolução na Rússia, a Revolução na França, a Revolução na Alemanha, enfim, eu acho que é a Revolução na França. A partir daí, o caminho escolhido pelas forças políticas que almejavam melhorias dentro do próprio capitalismo, sem prezar derrotá-lo, levou a conceber a sindicalização e a criação dos partidos socialistas de massa. Em maio de 1883, Marx veio a falecer e Engels perdeu seu companheiro de elaboração. Teve de continuar sozinho na conclusão de alguns trabalhos. No último intento organizativo, ele conseguiu articular a formação da Segunda Internacional em 1889, agora com a participação de todos os partidos de ideologia socialista e progressistas e sindicatos operários de diferentes concepções ideológicas. Daí pra frente, Eric Hobsbawm e a cultura europeia e o marxismo entre o século XIX e o século XX, caracterização do revisionismo em 3 períodos de desenvolvimento no mundo, de 89 a 14, de 14 a 24 e de 24 a 54. O primeiro período compreendeu o tempo em que houve forte influência na Segunda Internacional. Embora este tenha vigorado por um quarto de século, né, então de 1889 a 1914, não impediu o avanço da luta e das ideias socialistas. Afinal, a gente teve aí a primeira parte da Revolução Russa, a gente teve a cisão de Lenin, Gramsci e Rosa, né, então no Partido Socialista Italiano, no Partido Russo e no Partido Socialista Alemão. Social-Democrata, perdão. Inicialmente, a associação se estruturou com os diversos partidos socialistas e operários de orientação próxima ao marxismo, que romperam com um grande movimento sindical e eleitoral. O próprio Engels previa que o processo seria mais lento e mais seguro, com as lutas sendo feitas dentro da legalidade, mas não imaginava que as forças políticas dos trabalhadores chegariam a se aliar ao capital, como foi na fase seguinte. Inclusive, crítica ao programa de Gotha e as cartas que Engels produz são, em grande medida, uma previsão de que isso aconteceria e a tentativa de afinar um pouco com a luta marxista, o que estava rolando. A partir de 1898, quando o capitalismo deslanchou a sua recuperação em escala mundial, iniciou-se mais intensamente nas fileiras da Segunda Internacional um processo de questionamento sobre a veracidade das teses marxistas, dando origem ao revisionismo. Edward Bernstein, que a gente já trouxe aqui, dirigente da social-democracia alemã, foi o primeiro a buscar adaptar as ideias de Marx a um programa revisionista. Dentre as várias ideias que ele e outros adeptos defendiam, estava de que o proletariado, para tomar o poder, tinha que se constituir na maioria, ter quadros preparados para tomar e manter o poder. Caso contrário, não poderia tentar e o método de greve geral não podia ser aceito. Mas tomar o poder aqui, leia-se, estar no governo, tá? O caminho para chegar no poder era o voto, ou seja, havia uma delimitação da articulação da classe trabalhadora, mas a opção estratégica era para o pacifismo. Então sempre se busca, na teoria revisionista, tomar o poder no sentido de conquistar o governo, formar uma maioria eleitoral. E a gente tem uma prova muito viva, por exemplo, no caso do Lula, que formar uma maioria eleitoral, por exemplo, para eleger ele, não significa uma mudança na consciência, na cultura ou nas ideias socialistas e revolucionárias. Então, não é por aí o caminho.
Na Rússia havia correntes de pensamento que defendiam o mesmo caminho. Na Itália, Crocet e na França, Sorel. Cadernos do Cárcere, porque é Gramsci quem vai trazer muito forte os dois. Inclusive, a Rosa Luxemburgo vai ter um pouco de Sorel, porque o Sorel ele vai ter textos sobre sindicalismo revolucionário, tá? Então, pro autor aqui, acreditava-se numa mistura de reformismo econômico, revolução passiva e socialismo ético-política, que se resumiam a usar os mesmos instrumentos da burguesia para derrotá-la. Mas alguns instrumentos eram, por exemplo, os sindicatos, tá? Tudo isso levava à negação da luta de classes da revolução proletária. O auge dos enfrentamentos teóricos da Segunda Associação Internacional se deu no seio da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando os operários foram incentivados a lutarem entre si ao lado das burguesias nacionais para defenderem seus países capitalistas. A união original rompeu-se e os trabalhadores passaram a combater pela participação dos exércitos burgueses. Da identidade de classe, foram para a colaboração de classe. É o ano que o Mussolini rompe com o Partido Socialista Italiano, tá? O Gramsci ainda era muito moleque nessa época, mas o Mussolini rompe porque ele queria que o Partido Socialista Italiano fosse para a guerra. É o momento que a Rosa Luxemburgo rompe com o Partido Social Democrata Alemão porque ele queria ir para a guerra, tá? O segundo período do revisionismo vai compreender o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, até a morte de Lenin, 1924. Lenin dedicou-se a combater o revisionismo desde o início de sua militância. Procurou não apenas influir na disputa das ideias, mas também na elaboração da teoria da organização. E no triunfo da Revolução, que tinha como referência desastrosa a experiência da Comuna de Paris, em 1871. Ele coloca a referência desastrosa, né? Mas o estado da Revolução é muito pautado na Comuna de Paris, né? É desastrosa porque, enfim, termina triste, né? Mas é uma referência, volto a dizer, primordial. Se o capitalismo nos países mais industrializados do mundo havia se recuperado a partir de 98, o mesmo não aconteceu com a Rússia, que mantinha uma economia primordialmente agrícola. Lenin decidiu-se pelo caminho da revolução e para isso necessitava colocar em ordem os elementos que faltavam na organização da classe trabalhadora. Ao partido e ao programa foram acrescentadas as grandes mobilizações de massas, que desde o início do século eram intensas. Dessa maneira, o revisionismo foi sendo enfrentado no campo das ideias, mas também na prática organizativa. Se na Revolução de 1917 não houvesse triunfado e, ao contrário, os mencheviques tivessem derrotado os bolcheviques, certamente teríamos tido reveses políticos e ideológicos ainda mais profundos do que tivemos no final do século XX. Em 1919, com o objetivo de estabelecer uma articulação política de orientação marxista, Lenin propôs que se criasse a Terceira Associação Internacional Comunista, já pensada desde 1914, desta vez somente com a participação dos partidos comunistas do mundo todo. Nascia, assim, uma semente de estreitamento nas formas organizativas que dogmatizariam a teoria marxista, enfraquecendo-a como ciência da história. E aí tem uma coisa interessante, né? O Lenin e a Rosa, por exemplo, eles eram próximos. O Gramsci vai entrar na Terceira Internacional, a Rosa já estava morta, mas o Gramsci vai ser preso logo em seguida, né? Então, as principais pessoas da terceira, que fariam parte dessa Terceira Internacional não estavam numa aliança global. Depois entra o Lukács, enfim, tem uns nomes assim, mas seriam pessoas que poderiam conectar, por exemplo, com pessoas que estavam já vindo nessa próxima onda, né? Fanon, C.L.R. James, né? Então, com o Caribe, Mariátegui aqui na América Latina, que já estava escrevendo sobre isso, e vai viajar para a União Soviética, inclusive nesse período. Enfim, a gente tem nomes assim, né? O terceiro período compreende toda a era chamada pelo autor de stalinista, de 24 a 54, quando ocorreu a morte de Joseph Stalin e com isso a desintegração das forças que o apoiavam pelo mundo. O período, novamente chamado pelo autor de stalinista, penalizou a reflexão e o marxismo, apesar de muitas tentativas, como a criação da Quarta Associação Internacional em 38, por Trotsky. Ambas pouco se desenvolveram, as perseguições intimidaram as formulações e as atualizações das ideias. Novamente, é o autor, tá? Se, por um lado, houve um congelamento das ideias através da ortodoxia, devido ao centro de comando do comando de elaboração ser hegemonizado pelos partidos comunistas, por outro, os próprios partidos eram a encarnação do revisionismo pela burocratização da prática partidária. Por outro lado, todas as iniciativas de inovação das ideias e a quantidade de elaboração marxista, fora dos marcos da burocracia comunista, foram execradas, combatidas ou ignoradas, como é o caso de Trotsky, Bloch, Antônio Gramsci, Lukács, Mariátegui e tantos outros. Enfim, volto a dizer, né? A gente tinha muitos nomes, América Latina, Caribe e África, continente africano, e eu imagino que outros países também, que já estavam ou surgindo ou já tinham certas coisas mais bem definidas, né? Por exemplo, Mariátegui, ele não vive metade desse terceiro período, ele é morto antes. O Gramsci também, enfim. A partir da era Stalin, podemos considerar mais dois períodos. O quarto até 89 e o quinto até os nossos dias.
Primeiramente, o marxismo como filosofia política desconectou-se dos partidos comunistas, flexibilizando as formas de organização política e militar. Mas a nova crise do capitalismo mundial, em 73, e a combinação da repressão militar com a formulação da ideologia neoliberal levou à dispersão do patrimônio histórico-teórico. Retomou-se a luta sindical, voltaram a se formar os partidos de massa e o pragmatismo substituiu a elaboração e o desenvolvimento do marxismo. E hoje a gente vê não mais uma sindicalização, porque a gente está num forte processo tecnocrático de terceirização e uberização, né, de trabalho digital, de uma indústria 4.0. A gente também tem uma perca do aspecto do partido de massas, que são partidos populistas, e o pragmatismo continua, e olhe lá, né, que é um pragmatismo muito voltado para a ideologia burguesa. Chegamos em 89, quando, simbolicamente, o socialismo de Estado foi derrotado e passou a surgir com maior vigor o pensamento pós-marxista, essencialmente revisionista, alçado já no descenso da luta de classes. Por sua vez, daí pra frente que se caracteriza o quinto período. A derrota dos partidos comunistas de sua experiência burocrática deveria significar também a derrota do revisionismo teórico institucional, mas não foi. Este, ao ressurgir, aliou-se ao pensamento neoliberal e juntos edificaram o monumento da crise da razão, denominando-se pós-marxistas e pós-modernistas, que consideram a classe como mera formulação intelectual, uma visão reducionista, acreditando que as classes estão se dissolvendo e, portanto, torna-se ultrapassado falar em luta e organização de classes. Todas as lutas são válidas se mantiverem em si a intenção e a capacidade de controlar o capital, dominar o Estado e modificar as relações sociais e de produção. Na estrutura da sociedade civil, os pós-modernos impressionaram-se com as organizações não governamentais, formação de ONGs. Por seu extenso crescimento, enfatizam o terceiro setor. Reina aí a ideia do mercado solidário, coordenado por essas instituições. Para combater o planejamento centralizado do capital, defendem que as pessoas troquem entre si os seus produtos. Isso é uma coisa interessante, tá, gente? Porque a economia solidária, por exemplo, ela é uma coisa bem interessante. Assim como as próprias ONGs, essa ideia de terceiro setor. Porém, elas são simplesmente um passo de apoio e de redução de danos para a revolução. Se não for assim, é mero revisionismo. Negam a revolução como possibilidade da transformação social, desconsideram a existência do imperialismo, o qual consideram ser considerado ultrapassado, acreditam que a cooperação internacional é o caminho para o desenvolvimento das sociedades dependentes. O espírito vingador da centralização partidária do passado leva ao antagonismo teórico irreconciliável da construção política. Invertem a lógica e ressuscitam a espontaneidade, como se as massas por si só encontrassem o caminho da transformação. Negam com isso não só o papel da vanguarda, como se ela tivesse tido só o papel de estar na frente das massas, mas também a ideia da constituição da força dirigente da revolução. E é aqui que eu discordo do Ademar Bogo também, né? Porque eu acredito que certa parte do revisionismo não negue isso. Assim como Bernstein e Kautsky disputavam para ser lideranças. Saca? Então existe sim uma vanguarda, mas não uma vanguarda revolucionária. É uma vanguarda paternalista. Assim como é o projeto, por exemplo, petista. Inventam formulações subjetivas que não respondem aos desafios políticos e estratégicos, renomeando as iniciativas organizativas com a intenção de negar o partido, instrumento de organização, como patrimônio histórico da classe trabalhadora. E aí, entra o ponto, né? Ele tá desconectando aqui, então tratando, por exemplo, nesse sentido, a Revolução de Rojava, então, seria só revisionismo, não seria uma revolução. E apesar de suas contradições, tá? Ela faz parte de um projeto revolucionário, com conteúdo e fim revolucionário. Então, assim, já temos aí. O partido aqui é entendido como parte consciente, organizado aqui, embora se possa denominar de associação, frente, instrumento, organização política, sempre terá que ter um programa, táticas e estratégias que visem a combater e derrotar as forças opositoras, mas se pode ser frente, instrumento, organização política, não necessariamente precisa ser partido, beleza? Um conjunto de quadros preparados, a inserção da luta de classes, um sistema de comunicação avançado. O próprio MST não é um partido, mas ele tem isso. O que parece não ser correto é colocar aspectos secundários como fundamentais. É evidente que houve um aceleramento na desorganização da classe trabalhadora, que rapidamente se viu banida das fábricas e como consequência afastou-se dos sindicatos. Mas essa força dispersa, dentro e fora do mundo do trabalho, terá que encontrar um ponto de referência para se recolocar como classe, e não como contingente disperso diante dos desafios políticos atuais. E aqui vem a formulação mais importante para esse episódio, que é justamente a gente precisa encontrar um novo ponto de referência e que volte a fazer com que a gente não trabalhe enquanto contingente disperso, enquanto identidades individuais, mas enquanto pessoas que têm que se recolocar como classe diante dos desafios políticos atuais. Mas essas forças somente adquirem significado revolucionário se ultrapassarem o próprio horizonte da luta imediata. Para isso, é importante a organização política de classe. E aí é o momento que vocês vão ver a gente falando sobre... eu acho que eu ainda não gravei episódio sobre isso. O Florestan Fernandes falando sobre instrumento de organização política, né? Eu acho que é um dos melhores exemplos.
As fábricas eram, e em muitos casos ainda são, territórios ou ocupados pelas comissões de fábrica ou esvaziados em caso de greve. Mas, desorganizados, os operários eram apenas forças de trabalho. As ruas, antes do surgimento das cidades modernas com largas avenidas, eram territórios estratégicos de combate. As montanhas, nas lutas guerrilheiras, foram e são grande utilidade, mas não o são por si só. As lutas entre as forças e as lutas de classe com sentido estratégico são determinantes. Se a força se organiza para o combate, o território entra como fator de colaboração, assim como o clima, a astúcia, a surpresa. Todos são elementos indispensáveis. E por isso, fica aqui inclusive uma ideia para se pensar, inclusive os atos de rua em São Paulo, por exemplo. Por que a gente não faz esses atos na periferia? Por que a gente não toma as ruas das quebradas? Por que a gente não chega com os movimentos que já existem e fala, mano, vamos fazer um bagulho aqui? Vamos lutar onde a gente conhece, onde a gente sabe, onde a gente tem domínio, onde a gente é maioria, onde a gente pode fechar caso tenha que fechar, onde a gente pode abrir caso precise abrir, onde a gente possa, mano, fazer o bagulho acontecer? Fica aí uma ideia. O diagnóstico, enfim, nos mostra que entramos no terceiro milênio com uma grande crise do modo de produção capitalista mundial na sua essência. Mas essa não é a maior crise do que a das ideias, dos programas e das formas organizativas das forças sociais e políticas que têm a tarefa de levar em frente as lutas pela revolução. E aí vocês vão lá no YouTube e vão colocar Martha Harnecker, os desafios da esquerda latino-americana, Caverna do Morcego. E aí vai ter coisa sobre. As grandes mobilizações populares e sindicais, por si só, não conseguiram sustentar o patrimônio filosófico e político da história do marxismo e nem tampouco teorizar dialeticamente sobre sua própria experiência, levando-nos a concluir que, sem o Partido Revolucionário, como núcleo pensante e organizador da classe, atento às contradições e às circunstâncias históricas, é impossível se desenvolver a teoria revolucionária. E aí, o partido muitas vezes não ajuda nisso, né? Então assim, será? Os partidos de massas que conhecemos apostaram nas disputas dentro da institucionalidade, com pouca disposição de romperem com a ordem, adotando a identidade inicial da esquerda que optou pela revolução passiva, ou seja, derrotar a burguesia com seus próprios meios. Por essa razão, não possuem vigor suficiente para retomar a formulação do pensamento revolucionário. Falta-lhes a matéria-prima abandonada da luta de classes. Na ansiedade de dar respostas ao dissenso das lutas sociais, corre-se o risco, como disse Lenin, de estabelecer uma confusão entre política e pedagogia, que acaba descaracterizando e dispersando as verdadeiras tarefas da revolução. Por outro lado, tudo indica que, na América Latina, está o cenário das lutas revolucionárias do futuro, tal qual ocorreu na Europa no século XIX. Nela encontramos as possibilidades e a matéria-prima que sustentará o novo ciclo do crescimento do capital. Na atualidade, os camponeses e os índios, embora sendo minoria, cumprem um papel importante de resistência do avanço da exploração capitalista, como fez a classe operária no passado. E é isso que a gente fala, né? A força indígena e índia, né, para toda a América Latina, a força negra, a força das mulheres e a luta no campo, de um modo geral, principalmente com a entrada da agrofloresta, são as forças principais que a gente tem hoje de luta revolucionária. Isso não quer dizer que o proletariado tenha perdido o seu lugar no processo revolucionário. E aí, entra o ponto do qual o resgate de Gramsci, do Clóvis Moura, né, e do Florestan Fernandes, da gente pensar em questão de subalternos, né, pensar em grupos sociais marginalizados e que estão nessa cadeia de exploração e de expropriação. Então, também fazem parte do proletariado. E fazem parte de uma galera que muitas vezes nem recebe para fazer parte de algo que gera um grande acúmulo de capital. E aí eu volto a dizer, leiam Nancy Fraser, O Capitalismo Canibal. Beleza? No processo revolucionário, e nem que a revolução tenha abandonado a natureza proletária da expropriação dos meios de produção, desmonte do Estado capitalista e as mudanças nas relações sociais. Estando o capital com seus investimentos em todas as partes da terra, a luta de classe ocupará espaços mais amplos, seja no campo, seja nas cidades. Com a internacionalização do capital, ampliou-se o conteúdo do conceito de que as revoluções ocorreriam, primeiramente nos países mais industrializados. Os países menos industrializados fornecem a matéria-prima para a produção dos objetos de consumo para as populações com o maior poder aquisitivo do mundo, devido à generalidade das contradições. Pode-se afirmar que o socialismo não pode acontecer em um só país, mas pode começar em qualquer um deles. Nesse sentido, as tarefas se inclinam para duas frentes principais. A. Impulsionar as lutas de massa. B. Formular a perspectiva estratégica ao mesmo tempo em que se combate o revisionismo contra-revolucionário. Voltar aos clássicos não é retroceder, é ancorar-se nas raízes para revigorar o caule e as folhas da história do nosso tempo. O materialismo não é uma etapa da luta de classe da história, mas a filosofia da história inteira. A cada passo andado acrescenta-se a visão adquirida do presente e do futuro. Sem sombra de dúvidas, o projeto revolucionário só pode ser formulado por ideias revolucionárias no seio do movimento revolucionário que puxa as forças para frente. E essas não podem apartar-se do marxismo, que representa o esforço da humanidade de pensar a superação do capitalismo. Combater o revisionismo é uma tarefa altamente revolucionária que temos no presente. E assim a gente encerra esse episódio.
Bom, gente, esse foi mais um episódio da nossa coleção de férias, né? Trabalhando aqui com o livro Identidade e Luta de Classe do Ademar Bogo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. E eu sei que é um livro que ele, novamente, eu recomendo que vocês leiam, porque ele tem muita coisa para escrever e ser colocado em cima. E é isso. Eu li 2 subcapítulos aqui, tá? Então a gente tem muito conteúdo ali para ser debatido, que visa pensar mais nessa integração coletiva, mais nessa relação coletiva, mais no aprofundamento da luta de classes, que eu acho que é uma das outras coisas que a gente impõe como desafio para pensar em 2025. E é isso que essa série de férias se resume, a pensar novas coisas para 2025. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente e apoiar as outras plataformas, apoiar financeiramente. É nóis. Até mais. Um grande beijo. Tchau!